Fundo imobiliário HCTR11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Ele foi um dos fundos de papel que mais caíram nesse ano de 2022 e está com quase 20% de desconto para o seu preço justo. Será que ele é uma boa oportunidade ou é uma cilada? Vamos considerar aqui alguns pontos principais desse fundo imobiliário no relatório gerencial dele. Depois, vamos analisar aqui alguns indicadores sobre esse fundo imobiliário. Antes, sempre gosto de lembrar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, simplesmente compartilho com vocês um pouco do conhecimento e análises que eu faço sobre alguns fundos imobiliários. Lembro também que se você pensa em investir em qualquer fundo imobiliário, procure conhecer ele um pouquinho mais de perto, lendo os relatórios gerenciais dele. Tem vários vídeos aqui no YouTube também de outros canais que falam sobre fundos imobiliários. Então procure se aprofundar para que você possa sim fazer uma boa escolha e no futuro não se arrepender. Primeiramente, vamos aqui para o relatório gerencial dele. O gestor diz qual é o objetivo desse fundo. Ele diz o seguinte: o Hectare é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas ao longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos dele. E com respeito à sua política de investimento, o fundo investirá em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. O HCTR ele cobra três taxas diferentes. Tem a taxa de administração, controladoria e custódia, que é de 0,21% ao ano. Também tem a taxa de gestão, que é de 0,99% ao ano. E tem a taxa de performance, que é de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Então, se a rentabilidade dele no mês for superior a 100% do CDI, tem essa cobrança aí de 10% sobre esse rendimento. Aqui o gestor faz o comentário sobre a situação macroeconômica, tanto aqui do país como do mundo de modo geral. Vocês podem ler depois com calma, paciência. Eu não vou ler para que o vídeo não fique muito longo, mas aí depois vocês podem ler com paciência. Ele fala aqui sobre algumas movimentações e expectativas do gestor para o futuro. Descendo aqui, nós podemos ver a receita do HCTR11. O HCTR11 ele investe de duas maneiras. Além dos CRIs que ele investe, ele também investe em outros fundos imobiliários. Porém, seu carro-chefe é os rendimentos provindos dos CRIs. Tirando como base aqui o mês de setembro, somente nesse mês de setembro, ele teve uma receita de 18.697.000 reais. Desses 18 milhões, 16.680.000 foi somente receita dos CRIs, incluindo os juros sobre os CRIs, também incluindo a correção monetária dos CRIs. Como eu mencionei, ele também investe em outros fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui, receita de fundos imobiliários. A receita dele nesse mês de setembro foi aqui de R$ 1.813.000 somente de proventos dos fundos imobiliários que ele investe. Aqui nós podemos ver como é que está distribuída a carteira dele por tipo de ativo. Como eu mencionei, seu carro-chefe é os CRIs, onde ele tem aqui 76,2% investido somente nesse tipo de ativo. Ele tem também 22,7% investido em outros fundos imobiliários e tem disponível em caixa para futuros investimentos 1,1%. Aqui já mostra em quais indicadores os CRIs do HCTR são indexados. A sua maior parte, como nós podemos ver aqui, são indexados ao IPCA, onde ele tem aqui 90,9%. Ele tem também aqui uma pequena porcentagem de 6% no CDI, tem também uma pequena porcentagem de 2,7% no IGPM e 0,4% no INPC. Aqui já mostra quais são os fundos imobiliários que o HCTR ele investe. Como nós podemos ver aí, o seu principal investimento está no XPXO11, onde ele tem 37,8% de todo o seu capital direcionado para fundos imobiliários. Ele também investe aí no SRVT11, onde ele tem 29,8% investido nesse fundo imobiliário. Então, seus dois principais fundos imobiliários são esses. Ele investe aqui no total de 7 fundos imobiliários no momento. Nessa opção aqui, ele já mostra todos os CRIs que atualmente
ele tem investido. Podemos ver que é realmente uma quantidade muito grande de CRIs. Eu contei aqui, no total deu 97 CRIs. E aqui ele mostra um pouquinho sobre os fundos imobiliários que ele investe no momento. Ele mostra aqui a quantidade de ativos que ele tem de cada fundo imobiliário. Ele mostra também qual foi o valor médio de aquisição de cada um desses fundos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele faz aqui a descrição de cada um dos 97 CRIs. Ele fala um pouquinho sobre o vencimento desse CRI, ele fala sobre a remuneração, ele faz uma descrição aqui de como é essa operação. Então, dos 97 CRIs que ele tem atualmente, ele faz essa descrição aqui um por um. Se for do interesse de vocês, vocês podem ler aqui cada um deles. Vindo aqui agora para o site do Estados Invest, vamos ver alguns indicadores do HCTR11. No dia de hoje, manhã de quinta-feira, 24/11, ele está sendo negociado nesse preço aqui de R$ 98,34. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 97,25 e os R$ 127,94. Então é notável que ele está próximo das suas mínimas históricas. Ele está com dividendo yield acumulado aqui de 17,50%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou R$ 17,17. Somente nesses últimos 12 meses, ele está aqui com uma desvalorização de 16,89%. E somente nesse mês, ele está se desvalorizando 4,32%. Graficamente olhando aqui, podemos ver que o HCTR realmente está nas suas mínimas históricas. Antes dessa época, só teve essa aqui durante a crise, onde ele bateu aqui R$ 92, e nessa época aqui, que foi no mês 4, nesse ano de 2022, na onde ele bateu lá os R$ 97,50, comprovando assim que ele está realmente nas suas mínimas históricas no momento. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o valor patrimonial por cota, no caso, qual seria o valor justo do HCTR11. O seu valor justo seria R$ 121,56. Então ele está com desconto assim de 19%. Exatamente isso que o P sobre VP está nos mostrando, que está de 0,81. Então ele está com desconto realmente muito grande, próximo aí de 20%. Atualmente ele é um fundo que conta com 207.371 cotistas e ele tem distribuído um pouco mais de 22 milhões de cotas. Ele tem também a participação no índice INFIX de 1,99%. Com respeito aos seus proventos, nos últimos 3 meses ele pagou aqui na faixa de R$ 1,10. Seus rendimentos nos meses anteriores já foram maiores, né? Até por causa do IPCA, que estava alto nos meses anteriores, e como nós vimos lá no relatório gerencial, praticamente 90% de todos os CRIs que ele investe estão indexados a esse índice. Então, quando o IPCA estava alto, ele estava pagando assim bons proventos. E alguns meses atrás, quando o IPCA ele ficou negativo, ele acabou assim diminuindo seus proventos, e de lá para cá ele só está pagando aqui R$ 1,10. Mesmo assim, tirando como referência aqui o último pagamento dele de R$ 1,10 e tirando como base a cotação de R$ 102,75, ele ainda continua pagando aqui acima de 1% ao mês, o que é algo realmente positivo. Como eu tinha comentado lá no relatório gerencial, aqui também mostra quais os fundos imobiliários que ele investe. Como eu mencionei, são 6 no total. Aqui fala qual é o segmento de cada um desses fundos, o valor que ele tem investido em cada um desses, a quantidade de cotas que ele tem de cada um desses fundos também. E aqui embaixo nós podemos ver outros fundos imobiliários que também investem no HCTR11. O principal que investe nele é o IRTM11, o Iridium Recebíveis Imobiliários. Também temos aqui o Kizum11 que investe nele, o BCR11, o IRI11, o ITIP11. Então tem vários fundos aqui constitucionais que também, assim como nós investidores simples, também investem no HCTR11. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Gostaria de mostrar aí esse fundo imobiliário que é bastante conhecido, o HCTR11. É um fundo que está com um belo desconto de quase 20%. É um fundo que, apesar das suas quedas nos seus proventos, continua pagando um rendimento acima de 1%. É um fundo que investe tanto em recebíveis imobiliários como em outros fundos imobiliários, porém seu carro-chefe é os recebíveis imobiliários. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham do HCTR11? Será uma boa oportunidade de comprar num preço descontado ou será que é uma cilada? Deixa aí nos comentários qual é a opinião de cada um de vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.